Fala pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou Claudino e hoje a gente vai mergulhar num dos maiores desafios das empresas que buscam inovação: como conduzir uma transformação ágil em sistemas legados. Se você trabalha com tecnologia há um tempo, sabe que boa parte das organizações ainda dependem e muito de sistemas legados. Aquele monolito antigo, aquela base de dados que ninguém quer mexer, o sistema que só o fulano da TI sabe como é que funciona. Pois é, essa é a realidade de muita gente. Mas a boa notícia é que é possível modernizar esses sistemas e o mais importante ainda, transformá-los sem você paralisar o seu negócio. Esse é o nosso tema de hoje. Se você trabalha com produtos digitais, TI, desenvolvimento, QA, arquitetura ou liderança, esse vídeo vai te ajudar a entender os caminhos, os riscos, os ganhos e também as possíveis estratégias e práticas para a gente poder evoluir sistemas legados dentro de uma abordagem ágil. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos lá para esse vídeo. Bom, para a gente falar de transformação, vamos primeiro entender o que a gente está transformando. A gente está falando aqui de sistemas legados, que são aqueles sistemas antigos, muitas vezes construídos em linguagens e arquiteturas que já são totalmente ultrapassadas, que ainda suportam processos críticos de negócio, mas que são muito antigos. Podem ter anos, décadas de uso, e apesar dessas limitações tecnológicas, elas continuam sendo o coração operacional de muitas dessas empresas. E você vai me perguntar assim, mas então, Claudino, por que essas empresas elas persistem tanto em dar manutenção e dar um suporte para linguagens que já não são usadas mais, para arquiteturas que já são totalmente ultrapassadas? Um dos pontos que isso acontece é que essas empresas fizeram um investimento muito alto na época. E muitas dessas empresas, elas investiram talvez até milhões nesses sistemas. Então, vai ser um custo para eles enorme, eles vão perder muito dinheiro. Tem toda a parte do conhecimento que está concentrado nesses sistemas. Poucos profissionais dominam essas arquiteturas antigas. E aí você vai ver, desculpa a expressão da palavra, mas muitos dinossauros trabalhando nas empresas, porque são as pessoas que conhecem realmente aquelas arquiteturas antigas, mas os dinossauros aqui são importantes, tá, gente? As pessoas mais velhas dentro das equipes são importantes. Processo muito acoplado, é comum que você vai ver sistemas que sejam altamente integrados a outros fluxos dentro da empresa, e isso vai acontecendo com os anos, e uma força muito maior que aconteceu isso foi a partir de 2016, que começaram as integrações, começaram a surgir APIs, então todo mundo começou a integrar com esses sistemas, e o risco da parada, né? Você fazer uma mudança muito brusca que pode derrubar totalmente a operação inteira do sistema. E além disso, gente, sistemas legados geralmente atendem a demandas específicas e muitas delas enraizadas no modelo de negócio da empresa. Tem muitos sistemas que são customizáveis, as empresas não querem mudar porque ela já tem o processo de como que ela customiza, já tem o processo de como que ela usa. Então, não é só simplesmente você sair substituindo por algo novo que existe hoje no mercado. Existe todo um impacto enorme em termos de treinamento, cultura e também a questão do risco operacional. Muita gente ainda acredita que agilidade e sistemas legados eles não combinam, e isso é um erro estratégico. A agilidade ela não exige que tudo esteja e seja moderno, ela exige uma adaptabilidade, uma colaboração, uma entrega contínua e também um foco em valor. E isso pode e deve acontecer, mesmo em ambientes onde o sistema principal ele é muito antigo. Vamos pensar um pouquinho aqui, se o sistema ele é muito antigo, mas o mercado está exigindo uma velocidade de você, o que você precisa? Você precisa entregar valor de forma incremental. Agora vamos pensar se o sistema ele é muito instável, mas ainda você precisa
de ciclos curtos, para você poder ter essa entrega com qualidade. E o que, que você vai focar? Testes automatizados e, principalmente, feedback contínuo. Agora, se o conhecimento do sistema ele está concentrado, é ainda mais importante você ter nesse processo uma documentação viva, principalmente times mais colaborativos, e você ter foco em aprendizado. O transformar agilmente um sistema legado é, na verdade, uma forma de você reduzir os riscos, você aumentar a previsibilidade e diminuir o custo de manutenção ao longo do tempo. A transformação ágil não é sobre você adotar Scrum, é sobre você mudar a forma como que você entrega valor, mesmo que o código seja o COBOL. Ah, ok, Claudina, já entendi que é possível, mas por onde que a gente começa todo esse trabalho? Aqui vão algumas estratégias práticas para a gente poder iniciar essa transformação. Antes de tudo, tenta entender a arquitetura do seu sistema, ou a arquitetura atual do seu sistema. Quais os componentes principais são importantes? Quais os processos críticos que dependem desses sistemas? É muito importante você saber isso. Quais são as integrações que existem nele? Você usar ferramentas de engenharia de software para documentar essas dependências é muito importante. Criar um mapa de impacto, identifique os pontos quentes, as áreas de alto risco que você tem, a baixa testabilidade desse sistema. Você precisa conhecer o ecossistema dele. Você não vai transformar um legado sozinho. Você precisa de squads, você precisa dos devs antigos, os dinossauros que eu já falei lá no começo do vídeo, os novos também, os QAs dinossauros, os QAs mais novos, os analistas de negócio, que também tem os analistas dinossauros, os arquitetos. O objetivo aqui é você ter uma visão histórica e você olhar a renovação com esse mesmo time, para você conquistar aquilo que você precisa. Você precisa ser disciplinado. Em vez de você tentar refatorar tudo de uma vez, escolha um módulo que vai trazer um valor rápido. Você reescrever esse módulo com uma arquitetura mais moderna, um CI/CD, testes automatizados, mostre que isso é possível. Não mostre só dentro da empresa, mostre para o seu cliente, mostre para o mercado, isso vai ser importante. Substitua partes do sistema aos poucos, em paralelo. Adicione testes de regressão, monitore os logs, crie rotinas de deploy gradual, use ferramentas que vão te ajudar para você liberar funcionalidades sem comprometer o sistema inteiro. À medida que você avança, a cobertura de teste precisa acompanhar. Não adianta nada você ficar avançando um sistema e melhorando o sistema se os teus testes estão parados. E você precisa saber o que está acontecendo no sistema. E a cada deploy você precisa estar acompanhando. Sem isso, cada mudança vai virar uma roleta russa. Sem o apoio também da liderança, a transformação ela vai morrer. Você precisa mostrar valor com as entregas incrementais. Meça esse ganho de performance, redução de bugs, aumento de velocidade e, principalmente, comunique-se com clareza. Sabe por que eu estou falando comunique-se com clareza? Porque na teoria é tudo muito lindo, mas na prática os desafios eles aparecem e é aí que vai estar o grande problema. Os times que há anos trabalham de forma tradicional vão resistir a essa mudança. Por isso, é essencial você criar um ambiente seguro para que as pessoas experimentem essa mudança. Mostrar resultado pequeno, incentivar o aprendizado e principalmente reconhecer o esforço das pessoas. Os sistemas antigos, eles costumam ter pouca ou nenhuma documentação. E aqui o QA, ele é essencial, porque ele começa documentando esses testes e ele precisa documentar esses testes. Então, usar esses testes, seja ele manual ou automatizado, como forma de entender o comportamento do sistema. Aí que entra a parte da documentação. Ambientes legados geralmente são difíceis de replicar e a gente sabe disso. Considerar investir
em ambientes de staging e de virtualização, a gente precisa também ter ambientes flexíveis. E a principal dor, que é a falta de métrica. Você precisa medir o que está mudando. Sem métrica, a percepção vai ser subjetiva. Então, você vai usar essas métricas para lead time, tempo de ciclo, cobertura de teste e, principalmente, a satisfação do time e a satisfação dos seus clientes. E eu costumo dizer que transformação sem liderança comprometida é só uma mudança para inglês ver. A liderança, ela precisa sim, precisa estar junto com o time, precisa caminhar com o time, e ela vai ter que investir muito em capacitação desse time, dar tempo para esse time trabalhar, para que a transformação aconteça sem uma pressão excessiva. Precisa proteger o time de cobrança, porque voltar ao velho jeito que funcionava é muito fácil dizer, mas as pessoas precisam caminhar para frente. E também precisa recompensar o aprendizado e não só as entregas que as pessoas fazem. Então, por favor, líderes, vocês precisam entender que transformar um sistema legado é sim uma maratona. É a cada sprint bem-sucedida, é a cada vitória coletiva, é a cada conquista que o time vai tendo, precisa estar junto, precisa estar trabalhando bem próximo do time e precisa de comprometimento. Esse é o mais importante. O papel da liderança na transformação é o comprometimento. Vou compartilhar aqui 2 exemplos, tá? Uma empresa de varejo nacional que decidiu quebrar o seu sistema em monolítico e em microserviços. Começou pelo módulo de estoque. 9 meses, entregaram uma solução moderna com CI/CD, painéis em tempo real, ganho de performance de 37%, redução de bug de 62%. E qual que é o segredo disso tudo? Envolvimento de todas as áreas, uma squad fixa dedicada para o apoio total da diretoria, informações em tempo real, dando a essas pessoas e aos próprios clientes um ganho de performance e inovação muito alto. Só que a gente também tem a questão do fracasso. Empresa de setor financeiro que tentou transformar o legado inteiro de uma vez. Mandou o time reescrever tudo do zero. Após 2 anos e milhões investidos, nada funcionava. O sistema novo não cobria os casos de negócios reais que existiam no legado. E a empresa teve o quê? Que voltar ao sistema antigo. E qual que é a moral da história nesses 2 exemplos e nesses 2 casos que eu dei? Sem um feedback contínuo, sem validação incremental, o risco do fracasso, ele é enorme. Você transformar sistemas legados com agilidade não é só possível, mas também é necessário. As empresas que ignoram essa urgência vão ficar para trás. Ah, mas você está falando isso e a gente está em 2025, nada mudou. Tem muitas empresas que ainda não estão trabalhando com agilidade, tem muitas empresas que não estão nesse fluxo, nesse processo. Mas eu posso te dizer que quem investir com estratégia, paciência e colaboração vai colher os frutos lá na frente. Não se trata de você apagar um passado, se trata de você evoluir o que você tem pela frente. Se você trabalha com legado, saiba que você não está preso. Você está num campo que é muito fértil de aprendizado, impacto e transformação real. E lembre-se, gente, agilidade não é sobre ser rápido, é sobre você ser adaptável. Bom, encerrando por aqui, se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Aqui a gente fala sem enrolação sobre produto, agilidade, liderança, tecnologia e esses desafios que a gente tem reais aí que rodam nos bastidores dos sistemas que ninguém quer tocar, como é a questão do legado. Valeu por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. E um grande abraço e até a próxima.